Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para lermos mais um livro da Bíblia. Em segundo Crônicas, nós vamos ler 22, 23 e 24, tá? Antes, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por tudo. E te pedimos, Pai, fique conosco, nos ajude, nos ensina, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria para entendermos a Tua palavra, Pai. Fique conosco, precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Ajude-nos. Senhor, eu quero te pedir também para que o Senhor ajude, olhe por todos os enfermos, Senhor. Cuide de todos que estão doentes, inclusive a minha saúde também, Senhor, que não anda boa. Eu quero te pedir para o Senhor me ajudar, aliviar todas essas dores que eu estou sentindo, Pai. Me ajuda. Ajude todos os enfermos, Pai, com teu sopro de cura. Ajude-nos, Pai. Precisamos de Ti o tempo todo. Olhe também, Pai, por todos os missionários que estão pelo mundo para pregar o Evangelho, que todos eles estejam bem, estejam na Sua proteção. O Senhor supra, Pai, as necessidades de cada um deles. Peço também a Ti, Pai, que proteja, que abençoe todos que estão vendo esse vídeo e todos que não estão, Senhor. Olhe por cada um. Proteja todos os nossos familiares. Em nome de Jesus. Amém. Então, para quem não sabe, estamos no Antigo Testamento. Estamos em 2 Crônicas. Hoje a gente não faz mais os sacrifícios de animais que faziam antes no Antigo Testamento, porque o Senhor Jesus veio, né? E há 2000 anos que ele veio e ele cumpriu todo o Antigo Testamento, ele cumpriu. Que nem ele falou, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Então ele cumpriu o Antigo Testamento, a gente não tem mais aquela lei que tinha que matar os animais para expiar os pecados. Por quê? Porque o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, morreu lá naquela cruz, sofreu tudo e levou todos os nossos pecados. Ele desceu, ficou 3 dias e 3 noites, mas ele ressuscitou. A partir da hora que ele ressuscitou, ele pisou na cabeça da serpente, né? E aí o mundo voltou a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Aqueles que creem nele, não é todos. É todos aqueles que creem. Então, ele é a única salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. A porta é estreita, mas é nela que nós devemos de ficar, tá? Então, é isso. Então, vamos lá? Vamos começar aqui no capítulo 22, 2 Crônicas. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá. Aos 22 anos de idade, ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias. E assim ele seguiu os péssimo exemplo da família de Acabe, como a rainha de... Só um minuto, acho que eu pulei aqui.
Péssimos exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor. Porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi à terra Ramote de Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar dos seus ferimentos. E Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam no serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias e foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram, mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atália, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto como com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acasias, e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e o escondeu de Atália. Assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atália governava o país. Então, vamos para o 23. A revolta contra Atália. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Jeoanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhe disse: aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: 1/3 parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra 1/3 parte ficará de guarda no palácio e a outra 1/3 parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda.
Os levitas, com as armas na mão, ficaram em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar, aonde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam, pois Joiada não deixou que fossem embora. Os que estavam saindo do serviço, ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinha sido do rei Davi e que havia ficado guardado no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e todos gritaram: Viva o rei! Vou tomar água. A rainha Atália ouviu os gritos do povo que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Atália rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Joiada não queria que Atália fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guarda e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio. E ali no portão dos cavalos, ela foi morta. Aqui nós vamos para as reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo de Deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e os ídolos e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes, a cidade ficou calma, pois Atália tinha sido morta. Agora nós vamos para o 24, que é o reinado de Joás, de Judá. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá.
Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo, mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalha, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei. E quando estes viram que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei Joiada entregava o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E eles contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à Joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram este ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis da cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Aqui o pecado e o castigo de Joás. Eu vou tomar água de novo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele, em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Aserá. Ai, meu Deus, muito rápido, né? Que mudança, né? E começou a adorar os postes da deusa Aserá e outros ídolos.
Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltassem para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem os mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no palácio do templo. Falava a verdade, né? Falou a verdade, mataram para não ouvir mais, né? O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor Deus dos seus antepassados. Tá com Deus, Deus protege, né? Sem ele, fica Deus dará, né? Então aí ele fica sem o Senhor Deus, fica junto com os inimigos, né? E aí sofre, fica na mão dos inimigos. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido depois que os sírios foram embora. Dois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele: Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Então nós terminamos o 24 também. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a todos e fique com o Senhor Jesus.